nossa vida. Em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada que gerou qualquer mágoa, qualquer angústia, nós estamos destronando a obra que foi feita e lançada contra a nossa vida em nome de Jesus. Sobre cada vida aqui, não vale encantamento, antes está a bênção do Senhor. Que cada palavra seja transformada em vitória para a vida daquele que crê e confia em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu vou pedir para vocês acompanharem a tradução, porque é uma música em inglês. Amém? É um louvor em inglês. Conhecido por alguns, tá? Tá repetindo.
Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Todos conseguiram ler? Eu espero que sim. As partes ficaram meio branquinhas ali, eu achei que deu uma dificuldade, mas esse louvor fala muito comigo, amém? Então, meu nome é Madelon, para quem não me conhece, eu pertenço à Igreja do Senhor, juntamente com todo o corpo de Cristo que está aqui presente. Você pertence, né? A Igreja do Senhor que vai subir, você vai voltar para a sua casa, porque a sua casa não é essa, a sua casa é lá no céu junto com Jesus, amém? Então, glória a Deus, amém. Uma menina, filha única de uma mãe, primeira filha de um pai. Quando eu era mais nova, eu fui trazida para essa igreja aqui pela minha avó. Exatamente essa igreja. Foi a primeira igreja que eu coloquei ao pé. E o pastor que presidia aqui era o pastor Osiel, juntamente com a esposa dele, se eu não me engano, Fátima. Tem um quadro lá, né? E nessa época eu vim para cá. Mas nessa época também, eu não entendia nada, né? A gente às vezes vem novinho, não entende nada, a gente acompanha, né? A gente participa, a gente vai para a escolinha dominical. Eu vim quando eu tinha 9 anos de idade, eu participei de muitas coisas aqui. E depois disso a gente se mudou. Antes disso, minha avó me levava para a igreja, me trazia para a igreja, mas o meu avô, ele me levava para um outro canto. De vez em quando, não me levava sempre igual eu vinha para a igreja não, mas eu ia para um outro cantinho, que eu descobri mais para frente, que era um centro de umbanda. Eu ia lá para tomar passe, como eles chamam, né? Tomar passe. Enfim, eu ia para a igreja, eu também ia para lá, de vez em quando, tomar passe. Depois, a gente se mudou, fomos para Friburgo, para morar para lá, e começamos a frequentar a igreja metodista de lá. Inclusive o meu primo hoje, que é pastor, que é o pastor Pablo, vindo da linhagem já, né, tem os pastores também. Eu frequentei a igreja, meu primo naquela época era ministro do louvor, e eu frequentei a igreja lá, passei por muitas lutas naquela igreja, tá? Tinha uma pessoa que parece que me perseguia naquele lugar, que era uma coisa de doido. Mas enfim, eu saí. Eu saí como adolescente. Saí quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, quase 15. E saí da igreja, não quis mais ir. Minha avó também, por si só, continuava indo, mas eu parei de ir. Quando eu tinha 15 anos, meu avô faleceu. Quando eu tinha 15 anos, meu avô faleceu. E nesses mesmos 15 anos, depois do falecimento do meu avô, eu tive um sonho muito ruim mesmo. E nesse sonho, eu estava num quarto, que era lá onde eu morava, mas era um quarto, tinha uma cama de necrotério. E nessa cama de necrotério, eu olhei para essa cama, não entendi nada. Tinha uma cama de necrotério vazia, eu estava ali, junto com essa cama, estava escuro, e comecei a olhar para mim, e passei a mão assim no meu corpo todo, e eu passei a mão assim no meu peito, eu apertei assim meu peito, subiu como se fosse uma bola de tênis, assim, tumor, né? E subiu assim uma bola de tênis, eu olhei para aquela situação, nisso que eu vi, que eu tomei um susto, os vidros quebraram e entraram uns vultos pretos, gritando, me agarraram pelo pé, e eu comecei a subir, e eles começaram a me levar. Começaram a me levar, e eu subindo, olhando a casa à distância, eu subindo, e eles me colocaram diante de um portão gigante, enorme, muito alto portão, e eu olhava para aquele portão assim, e quando eles chegaram naquele portão e me colocaram de frente desse portão, eles se colocaram do meu lado e ficaram em silêncio. Desse portão eu fiquei olhando aquela situação, não entendia nada. E nesse portão alto, o gigante abriu e veio uma luz tão intensa que eu fiquei olhando assim, eu não consegui mais enxergar. Eu abaixei a cabeça e, de repente, quando eu voltei os olhos, tinha uma sombra de um homem em pé. E só dava para ver a luz, porque quando vem uma luz muito forte por trás, você só vê a sombra de quem está na frente. E nessa luz que eu olhava, nessa sombra que eu via, a única coisa que vinha na minha mente para perguntar para esse homem era: eu posso entrar? E ele fazia assim para mim, ó.
Quando ele sacudia a cabeça e dizia não, esses mesmos espíritos começaram a gritar absurdamente. E nesse momento que eles começaram a gritar, eles pegaram, me pegaram e me levaram para um outro espaço, para um outro local. E nesse local tinha como se fosse, quem vê filme medieval, aquelas também, como se fosse uma cama de necrotério, mas era de morte. Já viu aquela cama de cimento, que é um negócio enorme? Me colocaram naquilo, me jogaram, eu gritando, não, me picotar toda. E eu acordei, desesperada. Eu falei, saí correndo do meu quarto, fui para o quarto da minha avó, falei, vó, pelo amor de Deus, chorando, desestruturada. Aquilo parecia muito real para mim. E depois daquele sonho, aquilo foi passando, e eu tinha todo mundo tem uns negócios de umas brincadeiras, né? Hoje tem umas brincadeiras hoje a gente vê as brincadeiras no YouTube, no TikTok, nesses negócios que eu nem acompanho e nem quero acompanhar. E tem umas brincadeiras, né? Umas brincadeirazinhas bem nojentas, malditas, vamos dizer assim. Eu vou dizer malditas, essa é a palavra. E foram as mesmas brincadeiras que me alcançaram quando eu tinha a idade de vocês. 13, 14 anos, tinha uma brincadeira chamada brincadeirinha do dicionário, brincadeira do copo, brincadeira do compasso. Todo mundo ouviu falar disso, eu brinquei de tudo isso. Achava que todo mundo brincava, eu brincava também. E eu brincava, eu não acreditava muito naquele negócio ali não, sabe? Mas teve uma vez que eu brincando com uma colega minha, um espírito se manifestou numa imagem, num vidro assim, e a gente saiu correndo, levei aquilo para... fui embora. Essas brincadeirinhas que são tidas por inocentes, que às vezes nós não sabemos que nossos filhos estão fazendo. A gente deixa eles brincando. A gente não acompanha muito bem, né? E deixa brincar, deixa à vontade, deixa brincar. Tá brincando, né? E eu brinquei mal, bem mal brincado. A idade foi passando, eu cheguei nos meus 17 anos. Eu descobri que com 17 anos, mais para frente, quando eu chegar mais para frente, vocês vão entender que com 17 anos tem como se fosse uma idade permissiva. No mundo espiritual, os 17 anos é como se fosse uma idade permissiva às suas escolhas. E depois de todas as escolhas que você como adolescente toma, quando você renega a obediência a seus pais, a rebeldia, isso chama-se, essa desobediência, ela vem como ele escolheu. O mundo espiritual, o inimigo, ele não está preocupado se você diz para ele, olha só, eu estou te entregando. Não, ele vai olhar para você e vai falar assim, não, ele escolheu. Então, na idade de 17 anos, é uma idade permissiva. E eu fui aprendendo isso depois. Com 17 anos, eu tive o pior encontro da minha vida. Eu tive um encontro com o diabo. Sem eu querer. Você acha que eu queria ter um encontro com o diabo? Não, eu não queria não. Eu não sei nem por que ele veio me visitar, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E ele veio me visitar na cama. Eu estava deitada, comecei a sentir um desconforto absurdo no meu corpo. Absurdo. Aquilo estava me incomodando. Um negócio esquisito. Daqui a pouco, quando eu baixo a cabeça, assim, eu deitada, que eu olho para o meu ventre, subiu uma chama de cima da minha barriga, e nessa chama tinha uma sombra. Não vi rosto, tá? Mas tinha uma sombra mais escura. E quando eu olhei para aquela sombra, que eu olhei assim, ele virou para mim e falou assim, não adianta você fugir, você é minha. E aquilo sumiu. E eu falei, meu Deus do céu, eu só pensava assim. Eu falei, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Você passar por uma situação dessa, você não entende. Eu fiquei muito apavorada, eu fiquei desnorteada. E eu falei, fiquei assim na minha, né? Naquela época eu sinceramente não tinha quem comentar uma situação dessa. Não fui cercada por pessoas espirituais. E é muito difícil. E aí, depois daquela chama que subiu na minha barriga, vida que segue, né? A gente fica um pouco traumatizado, uma vida que segue. Mas logo em seguida, dessa vida que segue, eu fui impedida de comer e impedida de dormir. Aí você pergunta assim, mas por quem que você foi impedida de comer e por quem que você foi impedida de dormir? Eu fui impedida de comer e impedida de dormir por espíritos opressores.
Eu não conseguia comer. Você imagina, sabe o que é opressão? Um dia teve um teatro aqui que o Marlon participou. O Marlon, a Mel era a principal aqui no sentido de ser a contrária, né? E tinha até estava o irmão, a irmã ali, e eles, tudo que a Mel queria fazer, eles forçavam ao contrário. É exatamente assim que é a opressão. Quando eles não querem, é como se você tivesse uma única pessoa fazendo um esforço para fazer uma coisa e 50 estivessem fazendo esforço contrário. Você desiste. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir. Quando eu ia deitar para dormir, vocês já ouviram poltergeist, né? Era mais ou menos isso que eu vivi. A minha porta sacudia, livro caía, estante sacudia, era um monte de ruído no meu quarto, e eu automaticamente acendia a luz. Quando eu acendia a luz, parava. Quer dizer, a luz acesa, eu tinha que acordar, porque quando eu começava a fechar o olho para tentar dormir, era outro problema. Eu não conseguia dormir, me acordava. E fui eu nessa vida. Eu ia trabalhar e eu falava com a minha tia assim, eu falava assim, tia, eu estou passando por isso. E ela falava assim, ué, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Eu não estou. E eu triste, eu estava muito triste. Uma pessoa igual um zumbi, sem dormir, sem comer. Eu falava assim, eu não sei o que está acontecendo. E ela falou assim, minha filha, eu acho que você está passando por um problema espiritual. E eu falava assim, você acha, tia? Eu tenho certeza, mas quem vai acreditar em mim? E aí fui falar com a minha avó, porque eu morava com a minha avó. E eu falei com a minha avó, eu falei, vó, eu não estou conseguindo dormir, eu não sei o que eu faço na minha vida. Ela falou assim, então a gente vai te internar, porque isso é coisa de doido. E aquilo ficou muito forte na minha vida. Durante 15 dias eu passei muita luta. Aí essa minha tia chegou para mim, não, nós vamos para a igreja. Vamos para lá, vamos na Universal. Pegou na minha mão, vamos para a Universal. Ela não frequentava a igreja, mas ela entendia que eu precisava de alguém para me ajudar. Fui para a Universal. Cheguei lá na igreja. E aí eles oraram por mim. Fiquei muito tensa naquele dia, chorei muito. Mas aí eles falaram assim, toma um olhinho, passa o olhinho lá no travesseiro que você vai dormir. Falei, tá bom. Cheguei em casa, vocês acham que se falasse comigo, passa cachaça, passa o que for. Gente, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, para todo que está ruim, para todo mundo que está, a pastora vai me corrigir qualquer coisa, tá, pastora? Qualquer amargo é doce, está em Provérbios isso. Qualquer amargo é doce. Eu estava desesperada. Eu falei assim, tá bom então, peguei, passei. Mas naquele dia eu dormi. Eu falei, glória, eu dormi. Porque teve também um momento que eu pulei aqui, que eu quis ler a Bíblia. Quando eu fui abrir a Bíblia para ler, subiu uma chama de dentro da Bíblia, alta, quase foi no teto. Gente, essas coisas são espirituais. Quem via era eu, ninguém via nada. Chama espiritual, eu enxergava. A chama que subia de dentro da Bíblia era espiritual. E eu tinha que fechar imediatamente, porque era barulho, era uma coisa horrível de viver. E aí eu consegui dormir. Glória a Deus por isso que eu dormi naquele dia. Aí, como todo adolescente, né? Vida que segue. Vida que segue. Estava dormindo, estava comendo, voltei minha vida normal, né? Vida que segue. Passou um tempinho, alguns meses, eu tive uma dor de cabeça, uma enxaqueca mesmo. Pensa naquela dor de cabeça perturbadora. E tá, né? Vamos tomar remédio. Nada de remédio funcionar. A dor de cabeça era tão intensa que nenhum remédio fez efeito. Eu fui para o médico. Cheguei no médico, o médico passa remédio. Passa remédio. Não tem remédio que dava jeito. Vamos fazer um exame. Fui para um neurologista. Não tinha nada que curasse a minha dor de cabeça. Fizeram tudo quanto fizeram encefalograma. Não deu nada. O resultado de todos os exames dava que eu não tinha nada. E uma dor de cabeça intensa. Convivi com a dor de cabeça, porque eu não tinha solução para a minha dor de cabeça. Eu tinha, graças a Deus, era um apoio. Porque se eu não tivesse nem apoio dessa minha tia, eu tive apoio dessa família, e que me levava para o médico, me acompanhava. Mas também ninguém sabia que era espiritual, nem eu. Eu sabia que eu estava com dor de cabeça. E fiquei um mês, mais ou menos, com essa dor de cabeça. E na mesma medida que ela veio, ela foi. Mas logo que ela foi,
eu tive um outro problema de saúde, que foi na minha garganta. A minha garganta, eu acordei um dia e simplesmente eu tive uma amidalite forte. Mas uma amidalite tão forte que a minha garganta derreteu e sangrou. As minhas amígdalas derreteram. Estavam se comendo e quando abria a boca era sangue. Então, tipo assim, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia comer direito e eu tinha uma febre que não passava. Era uma febre absurda, que não passava. E a febre vinha e eu tomava remédio, eu tomava antibiótico e nada, ia para médico e nada, e tomava e ficava naquilo. Ficava em casa, não tinha o que fazer, eu ficava em casa, doente. E a minha tia mandava remédio para mim, porque minha avó, nesse período de tempo, ela não tinha tempo para cuidar de mim, que ela tinha que ir com a igreja para louvar no coral, e eu ficava em casa sozinha. E aí a minha tia mandava um remédio para mim, para cuidar de mim. E aí, quando ela via que o negócio estava muito ruim, ela me mandava para a casa dela, me buscava, me levava para a casa dela, para cuidar de mim. Da mesma maneira que veio, foi embora. Logo que foi embora, veio um outro problema. Foi um problema que começou, que foi a minha coluna. Hoje eu tenho problema, eu sei que eu tenho um probleminha de coluna, tá, gente? Hoje eu tenho hérnia, mas aquele problema que eu tive, ninguém entendeu, porque eu acordei, eu não andava, eu não sentava e eu não deitava. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia deitar, eu só conseguia ficar em pé. Se eu sentasse, doía. Eu deitava, parecia um tronco duro. Você imagina você se curva, você precisa se sentar, você precisa se deitar. Eu não, eu tinha que me jogar na cama assim, ó, parecendo um tronco duro. E tinha que ter alguém para me apoiar, porque senão também eu sentia uma dor absurda. Eu não conseguia sentar, eu sentava assim, de lado, assim. 17 anos de idade, 18, foi mais ou menos o período que eu fiquei nesse negócio aí. Uma pessoa nova, cheia de problema, né? Fui para o médico. Cheguei no médico. Também não tem o que fazer não, minha filha. Problema de coluna, você tem e vai ficar com esse problema de coluna aí, porque não tem o que fazer. Vai tomando analgésico para melhorar. Eu falei, tá bom, então, vamos tomando analgésico e a vida que segue. Eu tinha que ficar com aquele problema de coluna. Eu comecei a achar estranho, porque foi uma coisa seguida da outra. Da mesma maneira que veio, 30 dias depois, foi embora. Aí que vem a parte interessante do negócio. Depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a ouvir vozes. Tem um monte de gente em hospício ouvindo vozes. Eu ouvi vozes. Eu chegava na janela para olhar, vamos supor, eu chegava na janela para observar alguma coisa. Eu lembro disso muito claramente, que eu cheguei na janela do meu quarto para olhar a rua assim, olhei lá embaixo. Eu morava no 3º andar de um prédio e veio uma voz para mim falando assim: pula, não é tão alto. Quando eu ouvi aquela voz, eu dei um pulo sim, mas eu dei para trás. Eu falei, gente, o que foi isso? Naquele momento, eu entendi que eu estava ouvindo vozes demoníacas. Quando eu comecei a ouvir aquela voz, eu comecei a ficar muito nervosa. E daquele momento em diante, eu não conseguia mais me olhar no espelho. Me pergunta por quê? Não sei. Não sei porque eu não conseguia. Chegava perto de um espelho, eu tinha que fugir. Eu não conseguia. Comecei a sentir uma inquietação. Era uma coisa me incomodando, uma inquietação. E eu ali não podia. Chegava perto para querer me olhar no espelho. Eu não podia chegar no espelho. Eu tinha horror ao espelho. Eu queria chegar no espelho, mas alguma coisa me puxava para eu não chegar no espelho. Igreja, eu fiquei vivendo aquilo com, vamos dizer assim, com pausas. Eu ouvia coisas. E hoje eu glorifico a Deus porque na época de adolescente, a gente é oferecido muitas coisas para a gente. E você imagina uma pessoa como eu, naquela situação que estava, se eu tivesse aceitado droga. Hoje eu tenho convicção que Deus não permitiu que eu usasse, porque eu já estaria morta há muito tempo. E eu vivi aquela situação e de vez em quando eu ouvia aquelas vozes e a vida foi seguindo. E a vida foi seguindo, ninguém tinha explicação para aquilo, não adiantava falar com ninguém, não tinha ninguém para me ajudar.
Glorifica a Deus hoje, se você tem cobertura espiritual. Às vezes as pessoas ficam assim, o que é cobertura? Para que cobertura espiritual? Deus, não, é muito bom ter uma mãe, um pai que ora por você. É muito bom ter uma pastora que ora por você. Se você quer um presente, não queira um mimo, queira uma oração, porque ela quebra o jugo do inferno sobre a sua vida. Infelizmente, eu não tive quem orasse por mim, porque também ninguém entendia. Não tive pessoas espirituais que oravam por mim. Agradeça a Deus, tá, adolescente, que você tem um pai e uma mãe que ora pela sua vida. E se você não tem, tem uma igreja hoje que ora por você. Amém? E eu segui a minha vida, fui seguindo a minha vida. E vou pular bastante porque teve tempos de refrigério e eu vou chegar na minha idade adulta. Tive a minha filha Maria Eduarda. E tive a minha filha Manuela. Eu tinha problemas espirituais e tinha muita opressão. Eu quero explicar para vocês que quando a gente tem certos tipos de diagnósticos que são inexplicáveis, aparece muita explicação para eles. Que você é espiritual e você tem que ir para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual... Quem diz que o mundo espiritual é da igreja? Não, quando você tem um negócio desse, a pessoa fala que você é daqueles lá do batuque lá, gente. Que você tem que ir para receber espírito, que é isso mesmo que tem que ir para lá. E eu me envolvi, com uma pessoa que era desse meio. E nesse meio, eu acreditei que eles iam resolver meu problema. Eu falei, bom, se o problema é espírito, então vamos ver o que o espírito vai fazer, porque eu preciso resolver essa situação, porque eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Pensa numa pessoa que não tem paz dentro de si. É uma pessoa que é atormentada. Eu tinha isso muito dentro de mim. Eu não conseguia, eu era agoniada. Eu sofria agonias horríveis dentro da minha mente, do meu organismo todo. E numa dessa, primeira coisa que eu recebi, que vem quando você vai eu fui para uma casa de macumba, para candomblé. Eu fui direto para candomblé. Quando eu fui, a primeira coisa que você recebe lá é uma entidade chamada Exu, que para eles é os espíritos perdidos. Mas para nós sabemos o que é. E foram demônios. E o primeiro demônio que vem, pombagira. Para mim, recebi uma pombagira. Fiquei bem? Fiquei péssima. Fiquei péssima. Porque quando eles iam embora, você recebia. Quando ia embora, você fica com a mesma opressão que você estava. E eu falava assim. Aí eu falava assim, eu sempre falava assim. Não está bom, eu não estou me sentindo bem. O que está acontecendo? Aí, qual é a explicação? Você tem que fazer cabeça. Porque está muito sério o seu problema, você está muito espiritual, você precisa logo fazer isso, você precisa resolver. Então vamos resolver, gente, vamos ver o que está para fazer. Eu querendo me curar e o inferno querendo me tragar. Eu querendo me curar achando que eu estava querendo me curar, E o inferno querendo me tragar. Aí vai para uma casa, aí brigaram lá e fomos para outra casa. Aí chegamos na outra casa e recebe, aí começa, recebe isso, aí recebe, depois eu recebi aqueles que eles chamam de santo, que não é nada disso, depois recebe criança. Gente, eu parecia um canal receptivo, era uma coisa horrorosa. E toda vez eu me sentia péssima. Um dia foi feito um trabalho para mim, para acalmar. O trabalho foi o seguinte: vamos fazer esse trabalho aqui, que é para acalmar, no caso que eles chamam de santo. Uma acalmar, porque ele está nervoso, querendo logo resolver a tua vida. Tá bom, vamos acalmar. Vamos fazer o trabalho então. Compra isso, compra aquilo, vamos embora. Fiquei um dia reclusa na casa. Dentro de um quartinho lá, cheio de negócio. Não podia. Agora olha o interessante. Sabe o que acontece quando você fica reclusa num quartinho desse? Fazendo esse trabalho? Você não pode se olhar no espelho. Vocês lembram que eu falei que eu não podia me olhar no espelho, Será por quê? Não podia me olhar no espelho. E aquilo chamou minha atenção.
tudo fechado, não podia me olhar no espelho. Quando eu perguntei por que eu não podia me olhar no espelho, eu pergunto tudo. Eu sou uma pessoa que questiona algumas coisas, assim, eu pergunto tudo. E eu perguntei por que eu não posso me olhar no espelho. Ah, porque você não pode ter vaidade. Essa era a resposta. Ah, a gente sabe que o inferno mente, então a gente já sabe que hoje é uma mentira. Hoje eu sei que aquilo foi uma mentira. E aí, eu fiz tudo que tinha que fazer, fiquei um dia. Quando terminou todo o trabalho lá, aqueles banhos fedorentos, aquelas coisas horrorosas, que eu fiz acreditando que eu ia melhorar. Continuei com o mesmo problema. Cheguei para ela, para a pessoa que cuidava da casa, e falei assim, olha só, eu não estou bem. Eu não estou bem, era para mim estar melhor. Eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. E eu fiquei verdadeiramente falando no ouvido dela, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. E ela falou, olha só, minha filha. Ela tentou de todas as maneiras me dizer que isso ia acalmar, que ia melhorar, que não sei o quê. Mas eu não aceitei. Ela virou para mim, olhou para mim e falou assim, olha assim, deixa eu te falar. Quando eu não estou bem, eu vou para a igreja. Eu olhei para a cara dela e falei assim, ela é. Aí eu faço uma oração. Eu falei, tá bom. Falei, tá jóia. Naquele mesmo momento que ela falou aquilo, eu fui embora, eu não voltei mais. Vocês pensam o quê? Que eu fui para a igreja? Falei, vou fazer uma oração? Não. Eu falei, ela não tem convicção nem do que ela faz. Eu falei, eu vou embora daqui, porque ela não tem convicção do que ela faz. Estou indo embora, fui embora, revoltada, porque eu não estava bem. Aí, eu peguei e falei assim, já que isso aqui não está bom, então que o problema é espiritual, eu ainda acreditava que o problema era a organização de espírito. Falei assim, então, já que o negócio aqui não está bom, eu vou para a Umbanda, porque a Umbanda é mais calmo. Olha meu pensamento. A Umbanda é mais calmo, fui para lá. Vou caçar uma casa de Umbanda, não vou perguntar para ninguém, vou caçar uma casa de Umbanda e vou para lá. Fui para a casa de Umbanda. Achei uma casa de Umbanda, fui para lá, falei meus problemas de novo, falei meus problemas. E você vai contando seus problemas, tá? Você está contando seus problemas para as pessoas erradas, porque ninguém tem poder para mudar a tua vida. Só Jesus. E a gente vai contando, tentando resolver o problema. Fui lá para a casa de Umbanda, cheguei lá para a moça lá, as pessoas estavam lá, tem os responsáveis, falei, meu problema é esse, tal. Não, vamos, então vem para cá. Você frequenta, eu não te dou nenhuma direção não, você fala assim, compra roupa branca e vem. Falei, tá já. Aí vim, fica por aí. Falei, tá bom, fiquei. Ali, além de eu já ter recebido o que eu tinha recebido, eu recebi mais coisa, né? Porque eles fazem uma roda lá, eles faziam uma roda porque tem quem dirige, era um médico que faleceu. Você vai ouvir de tudo, aí você vai, fica na roda, aí eles começam a receber. Eles falam que é a roda curativa dos espíritos. Você vai curar os espíritos através de você. E aí aquilo foi uma porta, aí entra espírito de um jeito, entra espírito de outro, e entrou vovó, entrou não sei o que, entra de tudo que você pode imaginar, entrou. E eu continuava com o mesmo problema. E vão fazer cabeça? Não vão fazer nada não, eu vou embora. Fiquei um tempo, não melhorei, não estava me sentindo bem, não tinha resposta para o que eu estava passando. Eu não achava resposta para aquilo. Eu acho que quando você se encontra, você precisa ter uma resposta. Você precisa ter alguma calmaria, algum vento de calmaria. Não tinha calmaria nenhuma, era um tumulto. E uma das coisas que me incomodava muito era o fato de eu não ter liberdade sobre o meu corpo. Eu falava assim, poxa, eu estava em casa, se cismasse, vinha uns... O que é isso, gente? Não, eu falava, não pode. Eu falava, olha só. Tá assim, tá assado. Não, tem que ter controle. Eu falei, pois é, mas não está tendo controle, eu não estou gostando, não estou entendendo. E vamos que vamos, me invoquei e falei assim, quer saber? Vou sair. Fui para a igreja? Não fui para a igreja. Olha como eu rodei. E se você está ouvindo isso também, se você que está aí no vídeo, na internet, ouvindo, para de rodar, seu lugar é aqui. Seu lugar é na casa do Pai. O melhor lugar que existe. E aí, eu saí. E nisso que eu saí, eu fiquei meio perdida, né? Já estava sozinha, com 2 filhas, dentro de casa. E aí, eu fiquei pensando assim, e comecei, nesse meio tempo que eu fiquei parada em casa, eu comecei a ter visões, gente. Como o diabo é sujo e enganador. Eu comecei
comecei a ter visões. Sabe, quando você vai procurar, quando você não, porque você procura o Senhor, porque você já sabe em quem você vai colocar sua confiança. Mas a pessoa que não sabe em quem coloca a sua confiança, quando ouve assim, você é médium, sabe? E você vira médium, né? Tipo, você consegue ver coisas. Eu comecei a ver coisas. Mas eu vi coisas que verdadeiramente aconteceram. Eu vi duas coisas que aconteceram, inclusive vi coisas que aconteceram na vida de outras pessoas e eu senti aquilo, tipo assim, quer ver? É assim que funciona. Eu passava perto de uma pessoa, passei perto de uma amiga minha, que hoje, para a honra e glória do Senhor, ela se converteu. A família dela toda, ela ganhou para Cristo. Toda. Para a honra e glória do Senhor, ela é convertida. Enfim. E eu passei perto dela assim, eu senti um calafrio e falei com ela assim, amiga, hoje você vai passar pela Brasil? Ela vou. Eu falei, então toma cuidado que você vai sofrer um acidente. Era assim. Ela olhou para minha cara assim, não, vou não. Eu falei, então tá bom. E fui embora. Quando foi de noite, ela bateu na minha porta, falou assim, não é que eu sofri um acidente, quase que um carro bate a gente, se não fosse o meu marido para virar o carro, eu tinha morrido. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, ué, gente, por que eu estou sabendo dessas coisas, né? As dúvidas enganadoras de Satanás. Quando foi um dia, eu comecei a visualizar eu dentro de um ônibus. E dentro desse ônibus, saindo da ilha, saindo naquela saidinha, não tem a saída da ilha, quando você desce ali, quem quer pegar Brasil ali embaixo, saindo daí naquela ponte, eu me via com o ônibus quebrando aquela barreira e o ônibus caindo de cara no chão e eu dentro daquele ônibus. E eu fiquei com aquilo. 3 vezes quando foi uma vez eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô tendo uma visão que eu estou dentro de um ônibus e esse ônibus bate na barreira e cai de cara no chão. Quando passou, gente, não passou 2 dias. Quem lembra do acidente do ônibus da Paranapuã que caiu, bateu na barreira e caiu? A minha mãe ficou apavorada. A minha mãe falou, minha filha, você é médium. Senhor, perdoa minha mãe, em nome de Jesus. Falei assim, não, mãe, para com isso, eu não quero ser isso, não. Mas eu fiquei assustada com aquela situação. Quando passou um tempo, eu estava no meu quarto, com a minha filha dormindo, eu não lembro qual das duas que era. Estava na cama comigo, ela tinha mania de uma fugir do quarto e vinha ficar comigo, só morava nós 3. E eu acordei no meio da madrugada, sentindo um calor, mas um calor. Eu lembro que quando eu abri o olho, tinha tanto jovem em volta de mim, eram as 2 horas da manhã, 2 e pouca da manhã, pedindo ajuda. Mas eu olhava em volta da minha cama, assim, era muito jovem. Eu só conseguia abaixar a cabeça e falar, meu Deus, o que é isso? Eu ficava assim, vai embora, era um monte. Eles falavam, me ajuda. Eu falei, meu Deus, eu falei, o que é isso? Que coisa apavorante. Quando eu acordo de manhã, eu vou na minha mãe. Quem lembra aí do acidente da Bode Kiss? Matou um monte de jovens. Foi exatamente na madrugada que eles estavam morrendo. Ai, Madelon é médium. Para onde que ela vai? Já foi para Macumba, já foi para Umbanda. Para onde que ela foi? Kardecismo. Ela com certeza tem alguma coisa para ajudar, né? Vai direcionar, porque o kardecismo tem isso. Fica dando esses anúncios de que ajuda em nome de Jesus, né? Que tem também, que eles leem a Bíblia, fala que ajuda em nome de Jesus. Enfim, fui para o kardecismo. Cheguei lá no kardecismo, começava a assistir aqueles cultos deles. Aí ficava lá sentada. Aí fui falar do meu problema. Toma passe, né? Aí falar do meu problema, de novo. Depositando a minha confiança no lugar errado. Fui lá, tomei o passe, né? Fui lá falar com a moça. Chamei a moça, falei com ela. Falei com ela o que eu estava passando. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, você é médium. E você precisa aprimorar a sua mediunidade. Por exemplo, eu nesse momento estou vendo 3 pessoas atrás de você. Uma senhora, você conhece uma senhora? Eu falei assim, eu conheço várias senhoras que morreram, né? Você conhece não sei quem? Tem um homem, tem uma senhora e tem mais uma moça.
Sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, gente, eu estou querendo me livrar disso e tem mais gente comigo, eu não quero mais nada comigo, eu não aguento mais isso. Eu saí correndo, nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Sozinha, cheia de demônio. Essa é a palavra que eu tenho para você, cheia de demônio. Porque eu fui, em vez de fechar o que já tinha, eu deixei a porta aberta. Vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo. Eu abri, foi uma porta de demônio para tudo quanto foi lado e fiquei sozinha com aquela porta de demônio. Sem ninguém para me dar um direcionamento. Sozinha, com 2 filhas, sem um direcionamento. E o demônio fez o quê? Vamos brincar com a alma dela. E ele veio. E ele veio com toda a voracidade para me matar. Como que ele faz isso? Ele mata você por dentro. Ele mata vocês aos poucos. Quantas almas a gente está vendo morrer, mortas em vida? Como que a gente vê pessoas sofrendo? Só a misericórdia de Deus. E uma das coisas que Deus nunca permitiu que eles aprisionassem foi a minha mente. Eu recebia demônio dentro de casa, com 2 filhas dentro de casa, sem saber como controlar. Não pensa vocês que eu estava clamando para eles virem, não. Eu queria que eles fossem embora. Como que uma mãe com 2 crianças, uma pequena, vai querer receber demônio no corpo, que não tem controle, não tem, que na cabeça tipo, pensava assim, não tem ninguém para controlar essa situação? E eu não tinha ninguém, e eu ficava lutando para que eles não entrassem em mim. E tinha vezes que eu ficava desestruturada, porque eu estava com as minhas 2 filhas e eu não tinha o que fazer. E eu ia para o meu quarto, falava com elas, não vem, não vem, não vem, e ficava lá, naquela situação horrorosa que eu vivi. Dormir, mais uma vez, a minha vida desiste, dormir nunca, tá? Eu não conseguia mais dormir. A situação piorou. A situação piorou, eu comecei a ver demônio. Aí, além de ouvir, eu comecei a ver. E eu via eles em televisão. Não tem uns canaizinhos que a gente vê por aí? Me foi revelado. Foi revelado para mim onde eles agiam, porque eu conseguia ver o mundo espiritual. Os meus olhos se abriram para o mundo espiritual. Só que não para ver a glória, nem a graça, mas para ver o horror que eles causam. E o que eles fazem. Tem um canal chamado Cartoon Network. Aquele canal, ele é do demônio. E eu falo com todas as letras hoje para você. Porque foi justamente nesse canal que quando eu abri os olhos. E eu não mudava de canal, eu não via Cartoon Network. Eu acordava no meio da madrugada e estava neste canal. E passava uns desenhos muito capcioso, muito maldoso, muito demoníaco. Uma vez eu abri os olhos, e era assim, eu estava dormindo, tinha que dormir com a televisão ligada, por causa do barulho. E eu dormia, tinha que ter uma luz. Eu dormia com a luz e com a televisão acesa, porque eu não tinha paz. E quando eu quando eu abri o olho, e nisso que eu abri o olho, estava nesse canal, e eu via 2 demônios. Demônio, gente, eram vultos pretos, estavam pretos, mas tem uma diferenciação de demônio. E eles estavam fazendo oferenda num canto da televisão. A televisão estava preta, mas eu conseguia... A televisão estava preta em chapisco. Aquele chapisco horroroso. Mas os vultos pretos não tinham chapisco e eles estavam fazendo oferenda naquela televisão ali. E eu desliguei a televisão correndo. Numa outra vez... Nesse mesmo canal eu acordei, eu não via Cartoon Network, estava novamente nesse canal. E um desenho de uma menina que se olhava no espelho, e quando ela virava no espelho, do outro lado, ela se transformava num demônio. Não tinha olhos, e era assim. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Que coisa absurda que eu estou vivendo dentro dessa casa, com 2 crianças dentro dessa casa. E eu falava, meu Deus do céu, minha filha, a Manuela, novinha. Uma vez ela... Gente, é poltergeist mesmo. Pensa em invocação do mal, pensa nesses negócios, era um negócio desse jeito mesmo. Eu estava no meu quarto, a minha porta abriu, desse jeito aqui, ó. Pam, pá. Bateu, aquela porta assim, ó, pá.
Nisso vem minha filha, novinha, 3 anos de idade. 3 anos de idade. Com a cabeça abaixada assim, ó. Com o cabelo caído pelo rosto. Assim. E ela veio andando na minha direção. Na frente da minha cama. Eu não vi o rosto da minha filha, eu só vi isso aqui. E eu olhei para aquela cena e eu me assustei. E daqui a pouco, na mesma maneira que ela veio, eu falei, Manuela, Manuela, ela não me respondeu. Na mesma maneira que ela veio, ela virou e saiu naquela mesma posição. E foi para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu levantei e eu fui atrás. Quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada em cima da cama, com a cabeça baixa, assim. Eu peguei nos ombros dela e falei, Manuela, acorda. Ela acordou. Aí você fala, sonambulismo. Pois eu vou dizer para vocês, nem tudo é. E eu sou muito, hoje, depois do que eu vivi com ela, eu tenho convicção que não era sonambulismo. Era a maldição da minha vida, partindo para a vida da minha filha. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa situação que eu estou vivendo na minha casa? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Como se nada pudesse ficar pior. Ficou pior. Eu tive uma depressão profunda. É um vazio absurdo, uma sensação de nada, uma sensação de não existir, uma sensação de que você não pertence a nada. É um vazio que não tem cura. Você não consegue comer, você não consegue levantar, você não consegue viver. Minhas filhas pequenas e eu sozinha. Eu não tinha quem me ajudasse. Eu passei por tudo isso sozinha. Mas para a honra e glória do Senhor, eu vi sozinha. Mas por trás de mim tinha um Deus que estava olhando todas essas coisas. E Ele não me desamparou em nenhum momento. Por mais que eu pensasse que eu estivesse desamparada. Hoje, se você está passando por uma situação que você não entende, hoje você não tem resposta, mas creia que tem um Deus que está com você em todos os momentos, sentindo todas essas dores que você está sentindo. E no momento propício, Ele vai se manifestar na sua vida. E aí, eu estava numa depressão, eu quase não levei minhas filhas para a escola. Eu pedi ajuda para minha mãe falava que era frescura. E eu lá, sem saber o que fazer da minha vida. Melhorou? Não, piorou. Porque ainda tinha os demônios, né, gente? Porque eu comecei, ainda tinha os demônios que não me deixavam dormir. Além disso tudo, eu via demônios se arrastando, espíritos que são diferentes. Espíritos imundos, que são demônios, mas são diferentes. Se arrastavam como se fosse um lamaçal na minha vida. Espírito de lama que vinha se arrastando pelo chão, eu via. Queria ver? Quem disse que eu queria ver? Infelizmente, por engano, a gente permite muita coisa entrar na nossa vida. Por rebeldia. E aí, eu via, começou uma sensação horrível, que eu comecei a dormir. E foi aquele do sonho que se tornou real. Eles começaram a vir e tirar minha alma do meu corpo. Como assim tirar a alma do seu corpo? Já viu gente que morre dormindo? Que não tem uma explicação muito lógica para aquela morte? Eu ia morrer daquele jeito. Por quê? Eu estava dormindo, do nada eu acordava, mas eu já estava fora do meu corpo, a minha alma já estava fora, eu era carregada pelos demônios aqui pelos pés. Vinha 2, no início na primeira vez vieram 2, e eu me agarrava assim na cama, puxava assim pelo lençol assim, ó, e eu gritava, Jesus, Jesus, Jesus. Por que eu gritava Jesus? Ele mesmo colocava, o Espírito Santo já colocava na minha boca, porque é o único que pode quebrar as barreiras do inferno na sua vida, é esse nome que é poderoso.
Mas eu não entendia. Mas eu sabia. Eu gritava o nome dele. E aí eu conseguia voltar para o meu corpo. Quando eu voltava, eu via meu corpo deitado na cama. Quando eu via meu corpo deitado na cama, eu puxava. Aí eu conseguia voltar. Quando eu voltava, eu abria o olho e eu estava suando pela luta que eu travei. E eu acordava, eu respirava, e eu falava assim, meu Deus, eu não quero mais viver isso, me ajuda, pelo amor de Deus. E quando não era isso, era demônio, né, que não me deixava dormir, querendo entrar no meu corpo, pombagira que vinha. Todo dia era uma história. E eu vivi isso. Quando chegou uma outra vez, não satisfeito, eu acho que os demônios não estavam satisfeitos, vieram uma cambada. Nesse dia foi tenso. Mas veio muito. Eu olhava para trás, eu vi um monte, e eles gritam. Eu não vou imitar o grito deles aqui. Mas era um grito pavoroso. E eles gritavam, me agarravam, meu corpo ficava alto. E nesse dia, eu pensei que eu não fosse ter jeito. Eu agarrei na cama, que eu puxava, eles me puxavam. Eu agarrei na beirola da cama e eu falava, Jesus, não deixa. Jesus, não deixa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ali, naquela luta, eu voltei para o meu corpo de novo. Se você não acredita que o mundo espiritual existe, ele existe. E ele existe. E eu vivi 15 anos da minha vida vivendo o pior do mundo espiritual. Não satisfeito. Pode piorar. Eu tive a síndrome do pânico. Num dia, eu comecei a sentir umas estocadas no meu peito, assim, uma falta de ar, um negócio esquisito. E aquilo começou a palpitar. Eu passei a mão nas minhas 2 filhas. Coloquei elas dentro do meu quarto. E fiquei com as 2, eu não tinha ninguém, no meio da madrugada, eu fiquei com as 2 ali, e eu falava, Jesus, eu quero viver. Eu quero dizer para vocês, quando vocês ouvirem alguém falando que quer morrer, aquela pessoa, ela não quer morrer, ela quer viver. Ela quer morrer, sabe por quê? Porque ela só acha que não tem solução para a vida dela. Mas eu quero que vocês digam a solução. Jesus é a solução. Ela não vai morrer, mas ela vai viver. Porque tudo que uma pessoa que quer morrer, ela quer solução para a vida dela. Só que ela não está colocando a solução no lugar certo. E por muitas vezes, eu entendi que eu falei, será que eu tenho que morrer? Mas por dentro eu falava, Senhor, eu quero viver. Eu não aguento mais passar por isso, eu quero viver. E aí, naquele dia eu lembro que eu passei a madrugada toda acordada, com essa síndrome do pânico aí atacada, mas eu não sabia que era síndrome do pânico, não. Eu estava passando por uma opressão. E para mim aquilo era opressão. E aí eu fui, levantei 6 horas da manhã, porque eu também não queria acordar minha mãe, porque minha mãe fala que não gosta de ser acordada, então eu não quis perturbar minha mãe com meus problemas. Quando foi 6h30 da manhã, com muita calma, que eu não sei de onde que eu tirei, foi do Senhor. Peguei minhas 2 filhas, arrumei as 2, fui andando. Da minha casa para a casa da minha mãe é 10 minutos. Eu fui andando com as 2, passando mal, tá? Não pensa vocês, quem tem síndrome do pânico sabe aqui que não dá para segurar muito bem não, mas eu segurei. Fui. E fui andando, pedindo a Deus para me ajudar, sem dormir. E fui andando. Cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, olha só, eu estou indo para o médico, eu não estou bem. Eu vou deixar as meninas aí com você. Ela, o que você tem? Ela, idade, fica nervosa. Eu tentei acalmar minha mãe. Aí eu falei, não mãe, tá tudo bem. Só fica com elas para eu poder ir para o médico. Ai meu Deus do céu, tá bom minha filha. Vai. Subiu, ficou com as 2, fui para o médico. Cheguei lá no médico, mede pressão, nada. Faz glicose, nada. E começa. Vou te encaminhar para o médico que está aqui de plantão, tá bom. Cheguei lá na médica, a médica começou a fazer tanta pergunta sobre a minha vida. Eu contando para ela que eu estou passando, aquilo me questionou, eu falei assim, mas não estou entendendo o que essas perguntas vão solucionar o meu problema. Ela, minha filha, você teve uma síndrome do pânico. Eu vou te passar um remédio. Vocês acham que eu fiz o que com o remédio? Tomei. Eu falei, eu vou comprar, eu quero melhorar, eu quero ficar desse jeito. Não tenho o que fazer da minha vida, eu vou tomar o remédio. Fui lá, comprei logo os 3 meses de remédio. Tem que tomar 3 meses, tá bom, 3 meses. Cheguei na farmácia, me dá 3 meses desse remédio aí. Tá bom, 1 remédio por dia, vamos que vamos. Tomei o remédio, gente. Eu falei com vocês que eu queria viver. O remédio tirou o problema, mas tirou a minha vida junto.
Eu não era mais feliz, eu não tinha alegria, eu não tinha nada. Você não tem sentimento, você não tem nada. Você fica como um zumbi, sem nada. Só o remédio. E você sem nada, tá, mas sem vida. Tomei um mês aquilo. Um dia eu abri a porta da minha casa para atender a minha vizinha que estava me chamando. Quando eu abri a porta, a vizinha tomou um susto comigo. Ela abriu, regalou o olho e falou: Madelon, é você? E eu assim, fala. Aí ela olhou, estou preocupada com você. Mas eu vim aqui para dizer, aí ela falou o assunto que eu nem lembro mais, sinceramente. Mas aquilo chamou minha atenção, porque eu não estava feliz. E eu falei assim, cheguei naquele dia na cozinha, eu ia entrar na segunda caixa de remédio. Tinham passado os 30 dias. Eu olhei para aquela caixa de remédio e eu falei assim para ela: eu não vou virar sua escrava, nem sua refém. Eu não vou mais te tomar, não. Mas eu sabia o que eu ia viver. Quando eu parasse de tomar, ia voltar tudo de novo. Eu sabia que eu ia passar por isso. Mas o desejo de viver era muito maior. E eu vivi atormentada de novo. Um dia, eu andando pela rua, deprimida, sofrendo com a minha vida horrorosa, miserável, porque aquilo não é vida. Eu andando pela rua, eu olhei para cima e eu falei com Deus assim, eu falei: é essa vida que o Senhor escolheu para mim? Essa vida podre e miserável que eu vivo? Ele virou para mim e eu não entendi a glória que eu vivi naquele dia, mas ele respondeu para mim assim: quem escolheu essa vida para você foi você. Eu não escolhi essa vida para você. Quem escolheu foi você. Eu falei assim: então tá bom. Se não fui eu que, se o Senhor não escolheu e eu que escolhi, então a partir de hoje o Senhor vai escolher a minha vida. Eu estava falando com Deus, mas eu estava tão envolvida nesse mundo espiritual que eu não tinha noção de com quem que eu estava falando. E fui para casa. Mas não pensa vocês que eu fui para casa assim, ai, aleluia, glória a Deus, Deus falou comigo. Não, eu fui para casa assim, então tá bom. Então agora eu vou fazer o que Deus mandar. Eu vou para casa e agora é isso aí, e é isso aí que eu vou viver. Não estava entendendo mais nada, gente. Eu estava só vivendo ou tentando viver. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Naquela cruz, Ele pagou a sua história. Ele comprou você por um preço muito alto. Você tem um valor imenso para Deus. E naquele dia, sem entender nada, sem fazer nada do que Ele falou que era para eu fazer, porque eu falei que eu ia fazer, mas eu entrei na minha casa. E quando eu entrei na minha casa, o ambiente meio que deu uma mudada. Quando o ambiente começou a mudar, eu senti que não tinha demônio na minha casa. Naquele momento, eu comecei a receber a visita do Espírito Santo de Deus. Naqueles dias, eu passei 15 dias com a presença de Deus na minha casa, sem entender. Como que foi isso, Madelon? Eu ia para casa, eu entrava no meu quarto, porque eu saía correndo de onde eu estivesse para ir direto para o meu quarto, porque era uma presença tão maravilhosa, que ele começava a conversar comigo, e ele falava assim, ele chegava para mim e falava assim, agora você vai conhecer de mim. E começava a falar, e eu começava a conversar com ele. Eu falava assim, o que eu vou conhecer de você? Eu batia papo com os filhos, gente, vocês não estão entendendo. Eu não entendia, eu conversava. E eu achava o máximo. Eu não estava vivendo mais nada daquelas coisas horrorosas, eu estava vivendo uma coisa gloriosa na minha vida.
Eu estava vivendo a glória de Deus sendo derramada sobre a minha vida e eu não estava entendendo nada. Mas eu não queria outra coisa na minha vida. E eu falava com ele, e ele falava comigo. E nesse momento, ele me deu um louvor. Começou assim. Esse louvor, ele me apresentou. Eu falei assim, me dá um louvor, porque a gente tem que louvar. Eu preciso ouvir uma música, eu preciso cantar. Era assim que eu falava, gente. Me dá um louvor, Deus, me dá um louvor então para me ouvir. E aí ele pegou e me mostrou um louvor. E esse louvor foi o primeiro louvor que eu ouvi do Espírito Santo para mim. Eu vou cantar para vocês, eu não canto direito não, tá, gente? Mas quem quiser cantar comigo, louvar comigo, esse louvor pode me acompanhar. Ele é assim, ó. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuros quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, pois meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Oh, aleluia! E eu fiquei com esse louvor todos os 15 dias, gente. E durante esse louvor, o Espírito Santo me fez confessar os meus pecados. Ele fez eu entender o peso de tudo que eu vivi na minha vida, de coisas que eu não entendia. E eu comecei a confessar e chorava todos os dias. Eu vivi 15 dias chorando e confessando e lendo a palavra. E ele falava comigo e falava comigo das coisas maravilhosas de Deus, e eu abria a palavra e ele me dava uma palavra e eu confessava pecado, e era assim que eu vivia, ouvindo esse louvor e confessando o pecado. Foram 15 dias. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, Deus, só que eu não entendia o negócio de Espírito Santo, né, gente? Eu falava assim, Deus, né? Hoje eu sei que é o Espírito Santo. E eu falava assim, Deus, eu estou bem, eu quero ir para a igreja. Eu falava assim, para onde que eu vou? Eu tenho que ir para a igreja, né? Agora, né, Deus? Eu tenho que ir para a igreja. Eu falava assim, para qual igreja que eu vou? E ele falou assim comigo, volta ao início de tudo. E me deu a visão da igreja metodista da Ilha do Governador. Peguei minhas filhas e eu já sabia o que eu queria quando eu entrei aqui, eu queria Jesus. Eu falei assim, eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu sentei naquele banco onde está a dona Sol e o pai da Daiane e o casal. Eu sentei naquele banco com as minhas filhas. E eu sentei ali, toda alegre, eu estava com um sorriso no rosto, feliz da vida. E eu falava assim, e a pastora veio falar comigo, falou assim, você quer? Eu falei, pastora, eu quero conversar com você. Tá, eu vou te ouvir, aquele jeitinho dela, maravilhoso. Eu vou te ouvir, calma aí que eu vou te ouvir. E eu falava assim, tá bom. Só que naquele dia eu não consegui falar nada com ela. Eu fiquei assim, não consegui falar, ela tinha um negócio para fazer, ela falou, você me conta depois, você conversa comigo depois. E eu falei assim, tá bom. E eu queria falar com ela, eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. E
aí depois ela veio me dar atenção, uma outra vez que eu voltei à noite, que eu vim de manhã, tá, gente? Eu vim seca. Eu falei assim, eu vim de noite. E aí eu vim de noite, cheguei aí, ela me ouviu. Eu contei tudo para ela. E ela falou, eu falei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Saí do banco quase desesperado. Eu quero aceitar Jesus na minha vida. Vim naquele mesmo dia, aceitei Jesus. E aí veio os processos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu glorifico a Deus pela vida da pastora Lídia. Porque quando eu entrei aqui, ela sabe disso, que eu sempre conversei muito com ela sobre isso. Quando eu entrei aqui, uma das coisas que mais foram interessantes para mim, foi que ela sabia que eu manifestava, mas ela nunca permitiu que eu manifestasse aqui, diante de todo mundo. Ela pegava a minha mão, eu chamava ela, eu falava assim para ela, assim, eu não estou bem não. Ela pegava a minha mão, ela saía de onde ela estivesse. Ela pegava a minha mão, me levava aqui para fora, eu manifestava ali fora, e ela mandava embora, e a gente ficou nesse processo, porque para poder batizar, eu tinha que me arrepender, tinha que sair esse monte de demônio, essa casta toda que estava comigo. Uma vez eles me levavam, eu acompanhei eles para um monte de lugar. Uma vez eu manifestei dentro do carro com eles. A pastora subiu comigo na minha casa. Eu manifestei na minha casa e ela lá comigo dentro daquela casa, na minha casa, e eu manifestada lá dentro. E ela falava comigo, olha só, minha filha, você vai ter que abandonar isso, que eu fumava, tá, gente? Você vai ter que abandonar isso, vai ter que abandonar aquilo. Eu falei assim, então tá bom, vamos largar tudo. Joguei o cigarro fora no mesmo dia. Não fumei mais. Daquele dia em diante que ela falou, não fuma mais, eu nunca mais fumei na minha vida. Eu falei assim, então vamos que vamos. Aí, vinha para a igreja, e aí ela falou, Madelon, olha, a gente vai ter que fazer a libertação. E eu falei, tá bom, vamos fazer a libertação, eu quero batizar. E vamos fazer a libertação. Chegou no dia da minha libertação, a gente estava nesse banco aqui, e tinha umas intercessoras que ficavam nesse quartinho aqui. Nesse dia não tinha ninguém, né, pastora? Ela estava em casa, estava só eu e a pastora dentro aqui da igreja. E ela começou, olha, vai ter que ser dos antepassados e tal. Eu falei, meu Deus, tá bom, então vamos que vamos, né? Tem que ser, vamos tirar esse negócio todo de mim que eu não quero mais. Fez a primeira libertação nos meus bisavós, manifestou, saiu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não pensa vocês que é fácil uma libertação, não. Nem para a pessoa que está fazendo. E nem para a pessoa que está recebendo. Porque eles não querem abandonar o corpo. Eles não querem abandonar a sua vida. Eles não querem perder você. Então eles vão lutar contra isso. Quando a libertação acontecia, eu senti uma dor profunda. Uma dor na alma profunda, eles me machucavam, uma dor profunda. Você fica cansado, parecendo que você correu uma maratona, parecendo que você, eu não sei, parecendo que você pegou um peso de 50 toneladas. É uma coisa horrorosa. É um esforço, parece que um esforço físico que você não tem ideia de como é horrível. E aí fez a primeira libertação. Fizemos a segunda libertação. Fomos para a segunda libertação. Chegou na segunda libertação, eu caí no chão. Na primeira, a cadeira arrastou. E na segunda, eu caí no chão. Quando a pastora terminou, eu olhei para ela e falei assim, pastora, não quero mais, eu não aguento. Hoje não, vamos fazer outro dia, porque está doendo. E ela falou comigo assim, tá bom, minha filha. Isso é uma coisa, eu nunca vivi isso na minha vida, porque eu sempre vivi com pessoas que sempre falavam, não, você é fresca, não, é isso aí que você tem que fazer, não, é assim que tem que ser. Eu nunca vi uma pessoa que te ouvia e falava assim, então tá bom, mas a gente vai fazer, tá? Na semana que vem a gente vai fazer. Mas ela ouviu, entendeu a minha dor. Ela poderia falar, não, mas tem que terminar hoje. Mas eu falei, está doendo. E ela falou, tá bom. Ela pegou, falou, vamos lá para casa comigo? Eu falei, vamos. Fui para casa com ela, mas eu fui triste. Eu não fui alegre. Eu estava sentindo muita tristeza no meu coração. E a gente chegou na casa dela lá.
eu comecei a lavar a louça, a gente comeu alguma coisa, eu comecei a lavar a louça. Enquanto eu estava lavando a louça, eu falava assim, eu abaixei minha cabeça, comecei a chorar. E eu falava assim, Deus, se o Senhor não me libertar, ninguém mais me liberta. E eu chorava, lavando a louça. E nesse mesmo momento, o telefone da casa da pastora ali chamou, a pastora foi atender. E uma pessoa que estava na casa da falecida irmã Ana, alguns aqui lembram dela, falou assim para a pastora: pastora, na sua casa tem uma moça e Deus tem um recado para ela. E ele mandou esse recado aqui, ó. E o recado era a palavra de Deus, que liberta, que corta juntas e medulas. É a palavra de Deus que move montanhas. É a palavra de Deus que é o próprio Deus falando com você. Não veio ninguém para mim, ó, Deus manda dizer para você. Não estou desmerecendo isso não, tá, gente? Mas não teve isso. Foi o próprio Deus, através da palavra de Deus, falando comigo. Ela chegou para mim e falou: lê aí, Madão, que é para você. Abre para mim aí, por favor, irmã, em Isaías 30, a partir do versículo 18, e vocês vão acompanhar comigo a resposta de Deus, quando eu virei para ele e falei: se o Senhor não me libertar, ninguém mais me liberta. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, e em Jerusalém tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, e o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto, em todo outeiro elevado, haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança que caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chave do golpe que ele deu. Eu vivi 15 anos da minha vida com a permissão de Deus para que eu conhecesse o que eu não tenho que viver mais na minha vida, para que eu conhecesse o mundo espiritual de uma maneira muito ruim, mas eu conhecia. Quando eu recebi essa palavra, eu chorei e falei assim: obrigada, Senhor, porque o Senhor me libertou. Eu recebi a libertação nesse dia, nessa palavra. Eu recebi de Deus aquela palavra. Chegamos no dia da libertação, porque não foi naquele dia. A gente chorou, contei para a pastora e tal, e viemos
para a igreja, no dia marcado. Quando a gente chegou aqui, ainda tinha eu ia passar pela libertação dos meus pais, minha e mais alguma coisa que tinha que fazer. E quando a pastora ia começar, eu cheguei para ela e falei assim: pastora, a senhora permite que eu faça uma oração? Que eu fale com Deus? Eu falei assim: a senhora permite que eu fale com Deus? Ela: pode, minha filha, pode falar com Deus. Eu falei assim com Deus: Senhor, não deixa mais eles entrarem no meu corpo, não. Por favor. Eu não quero mais. Não deixe eles entrarem em mim. Naquele dia, a pastora fez todas as libertações que faltavam. E nenhum demônio entrou no meu corpo. E eu fui liberta para a honra e glória do Senhor. E naquele dia, até o dia de hoje, nunca mais o meu corpo é livre para adorar o Senhor. Igreja do Senhor, ouve aqui o que eu tenho para falar com vocês. Vós já sois limpos pela palavra que vos é pregada. Quando ouvires a palavra, não endureçais o coração. O dia do Senhor é hoje na sua vida. Não confunda a voz do seu mestre. Ele chama você hoje, para você vir hoje, não apegar mais seus sentimentos a nada. Quem cura você, quem liberta você, quem ama você e quer te curar é só o Senhor. Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que te lava. Ele é o único que tira as suas dores. Ele é o único que tira as tuas feridas. Não conta seus problemas para o homem, porque ele não tem poder para mudar a tua história. Não conta a tua vida para pessoas que não sabem o que fazer com ela. Conta a tua vida para Cristo, porque Ele vai dar solução para o teu problema no tempo oportuno. E Ele esperou para ter misericórdia de mim e para literalmente me mostrar quem Ele era. Hoje eu conheço os rostos dos meus verdadeiros mestres. E a Igreja Metodista do Senhor também conhece. Eu vou tomar liberdade. Eu pedi um louvor, não foi, igreja? Foi o último louvor. Esse louvor que eu pedi é porque esse louvor é o meu sonho. E se você me perguntar assim, você tem mais algum? Tenho não. Porque a minha filha às vezes me pergunta assim: mãe, você é feliz? Eu sou, porque eu conheci Jesus. Eu não tenho mais nada para pedir, sabe por quê? Porque eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu tenho um Deus que pode me fartar das coisas que eu preciso nessa terra. Mas a única coisa que eu quero é voltar para minha casa e que aqueles portões que um dia se fecharam para mim, que eles abram e que eu entre, porque a única coisa que você tem que desejar estando nessa terra é estar com Deus na glória, é estar com Cristo na glória. Nada do que Deus, nada do que você tem nessa terra se compara à glória de Deus sobre a sua vida no dia que o Senhor voltar e resgatar a sua noiva para você morar na glória com o Senhor. Nenhum apartamento, nenhuma casa, nada se compara a um filho convertido, a uma família convertida, a uma vida na presença do Senhor. Não troque a sua alma. Não troque a sua alma por fagulhas. O seu valor muito excede naquela cruz. Quando Ele pagou o preço para você estar aqui hoje, para você ir morar com Ele, para você receber esse entendimento, Ele não levou só as feridas, só chicotada. Naquela cruz, o Espírito Santo teve que se afastar, porque Ele levou o teu pecado. Ele levou o meu pecado. Ele sentiu a minha dor, porque quando eu penso na minha dor, eu multiplico a minha dor pela humanidade. E se eu mesma não estava conseguindo carregar a minha dor, imagina Ele carregando a dos que foram, a dos que eram e a nossa de hoje. E Ele levou essa dor. E nada, igreja, te prende. Você é liberto.
Você é livre. Se tem alguma coisa que te prende, vem nesse altar. Não tenha medo. Vem correndo, porque o dia do Senhor é hoje. E aqui tem um casal de pastores que vai orar pela sua vida. Pessoas que vão orar por você, que vão trazer a presença de Deus. Não queira mimo, queira oração. Agradeça a Deus pela essa igreja, porque todos os dias eles oram por você. Hoje eu tenho gente que ora por mim. Eu não tinha não, mas hoje eu sei que eu tenho. Então, eu convido vocês a ficarem de pé. A pastora vai vir aqui. Se a pastora quiser falar alguma coisa antes, eu vou deixar à vontade. Jesus é bom, né? Recebeu? Queridos, grande é a obra de Jesus em sua vida. Não duvide disso. O que Jesus fez na vida de Madelon pode fazer na nossa vida, cada um de nós. Eu passei um vídeo, 2 ministrações, 1h40. Já vou logo falando para vocês saberem que é assim. Só que eu passei para algumas pessoas. Só que agora eu vou colocar no grupo da igreja. E aqueles jovens ali, se não tiver no grupo da igreja, Paulo, por favor, passe para eles. Porque Deus manda te dizer algo que eu vou precisar de ler aqui. Queridos, isso não é brincadeira. Eu vou ser rápida, fique de pé, porque a gente vai estar lendo a Bíblia mesmo, né? Eu queria que, Priscila, por favor, coloca em Apocalipse 22, de 6 a 17. Vou fechar, não vou falar mais nada que isso não. Mas eu preciso de falar isso para você. Queridos, o inferno não está brincando com você. E eu quero profetizar que as nossas crianças estão guardadas. A mente delas estão guardadas. E tudo que foi falado aqui, haverá preservação. Elas não ficarão com medo em nome de Jesus. Não ficarão. Porque hoje o Senhor as cobre com o sangue de Jesus e as livra de todo o mal. Preste bem atenção nessa palavra, queridos. Em nome de Jesus, receba, abra o seu coração para ouvir essa palavra e entender essa palavra. Jesus está querendo salvar vidas aqui essa noite. Então receba, em nome de Jesus. Disse-me ainda estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue, preste atenção, queridos, em nome de Jesus, presta atenção nessas palavras. Não sou eu que estou dizendo. Continue o justo fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Galardão.
a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, é o início e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Prestem atenção, queridos, isso não é brincadeira. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa te convencer se alguma coisa há nessa palavra que contradiga com a tua vida. Fica de fora os cães. Os cães têm um simbolismo que eu botei na minha Bíblia, mas eu não me lembro. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Queridos, isso aqui não é... até o 17, vai, passa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Queridos, a oportunidade está aberta nessa noite. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você rompe com qualquer barreira, com qualquer paradigma. Porque foi hoje a palavra da verdade que trouxe à luz aquilo que você precisava de saber. E só para completar, quando Madelon chegou aqui, que houve toda a libertação, antes disso, ela foi batizada. Foi antes. Foi. Porque eu não podia fazer libertação com você se eu não tivesse uma aliança com você. Queridos, antes a gente precisa de confessar a Jesus. Antes nós precisamos de ter uma aliança com Jesus. Porque se nós não preenchermos as lacunas do nosso coração, a casa vai ficar vazia e o diabo vai voltar. Foi isso que aconteceu com a Madelon. Por isso que ela está aqui hoje. E eu quero te oportunizar isso. Eu quero te oportunizar o momento que você tem de renunciar tudo na tua vida, para que Jesus, só Jesus, nenhum anjo quis ser adorado. Você entendeu isso? Nenhum anjo disse não, você não pode me adorar, porque adorar só a Deus. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, sede, queridos, sede. E quem quiser, fora o íntimo, se você quiser, receba de graça a água da vida. Esse altar tem água para você beber. Se você quiser, pode vir aqui. Em nome de Jesus, Madelon, sobe. Meus amiguinhos aí de cima, hoje um convite eu vou fazer para vocês especial. Eu gostaria que vocês descessem aqui embaixo para a gente estar orando por vocês, todos vocês. Vocês não vão sair daqui se sentindo mal, vocês vão sair daqui se sentindo lavados, em nome de Jesus. Não vou me importar
Igreja do Senhor, eu convidei os adolescentes aqui hoje. Por que eu convidei vocês? Porque eu tenho convicção. Pode chegar aqui para mim. Pode chegar perto. Eu tenho convicção. Cadê o... Pode vir todo mundo, os adolescentes. Pode vir todos vocês. Conforme vocês forem vindo, vocês podem ficar aqui perto de mim aqui. Pode ficar tomando lugar aqui. Eu convidei vocês aqui hoje porque a palavra de Deus fala o seguinte: que vocês são fortes, corajosos. E eu quero abençoar a vida de vocês. Porque um dia na minha vida, eu não sei a história de vida de cada um aqui, cada um de vocês. Intercessores, se coloquem atrás aqui dos adolescentes. A pastora está convocando vocês a se colocarem aqui. Eu vou pedir para vocês se colocarem atrás deles, por favor. Chega pra cá, gente. Eu tô desse lado, vem pra cá. Vou abrir mais espaço. Eu não sei a história de vida de vocês. Eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tenho ainda, né? Eu tenho mãe, eu tenho pai. Mas era como se eu não tivesse. Eu tinha avó, eu tinha avô, mas é como se eu não tivesse. Eu não sei a história de cada um aqui. Cada um de vocês sabe o que vocês passam na casa de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que tem um pai que ama vocês com toda a força e que diz que vocês têm um valor que nem vocês conseguem entender o valor que vocês têm. Às vezes vocês querem que um menino valorize vocês. Às vezes vocês querem ser valorizados por um amigo, por um pai, por uma mãe, mas nem eles entendem o valor que vocês têm. E hoje eu quero abençoar a vida de vocês. E a gente vai selar hoje, se alguma coisa que vocês fizeram no decorrer da vida de vocês, dessas brincadeiras, não espirituais somente, mas outros tipos de brincadeira que vocês hoje, o Espírito Santo vai trazer à mente de vocês coisas que vocês fizeram. E que isso pode tornar um aprisionamento para vocês. Eu estou dizendo porque aconteceu na minha adolescência. Eu estou falando porque eu amo vocês, eu amo a alma de vocês. E o que aconteceu comigo hoje vai ser interpelado pelo sangue de Cristo na vida de vocês. E nós vamos estar orando pela vida de cada um. Os intercessores são aqui, vão estar orando por vocês e vocês vão ser selados. Quem sentir o desejo de aceitar Jesus e falar, eu quero Jesus na minha vida, eu não entendo, não sei, mas eu sei que Jesus é bom, eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus salva, eu quero viver uma história nova, eu quero saber qual a história que Jesus escreveu para mim. O dia do Senhor é hoje na sua vida, para você viver uma história nova. Então hoje, se você quiser aceitar Jesus, em nome de Jesus, seja livre. Você é livre. Terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido. Igreja, o convite é para todos. Se você lembrar de alguma coisa que você fez hoje e você quer deixar nesse altar, ou agora o dia é hoje, o dia do Senhor é hoje na sua vida, eu convido a igreja de Deus para manifestar o poder dele juntamente conosco aqui. Começa a clamar, começa a orar, começa a manifestar o poder dele. Deixa Deus te usar, igreja. Vem que vem, igreja. Deus é mais, Deus é o Senhor. O meu troféu
os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Jovens, 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 olha para mim. Eu quero dizer uma coisa para vocês: sonhem. Não se permitam não sonhar. Não deixa ninguém paralisar os seus sonhos. Sonhem sim. Mas quando vocês sonharem, em tudo que vocês fizerem, coloquem Deus na frente. Vai fazer uma prova? Tô nervoso, ora. Vocês querem fazer uma viagem? Ora. Vocês vão para alguma festa? Ora antes. Entrega tudo o que vocês forem fazer na mão do Senhor. E os desígnios vão ser bem-sucedidos. E se acontecer de vocês não irem para certos lugares, glorifiquem a Deus. Aqui eu não vejo somente pregadores da palavra. Aqui eu não vejo somente levitas. Aqui eu não vejo pessoas que vão trazer outras pessoas para a presença de Deus. Aqui eu vejo vidas maravilhosas que vão viver a abundância da glória de Deus. Vocês têm muito para ganhar com Deus. Deus tem muito para acrescentar na vida de vocês. Mas o reino vem na frente. Orem ao Senhor e vocês vão ter uma vida diferente. Se vocês hoje sentirem no coração que vocês querem aceitar Jesus, se vocês quiserem aceitar Jesus, levanta a mão e a pastora vai orar por vocês. Ele confessou Jesus? Alguém mais quer confessar Jesus? Que não confessaram os adolescentes? Não? Gente, fica à vontade. Jesus está aqui. E Ele ama vocês. Igreja, vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus por essas almas que estão aqui, que estão aceitando Jesus nesse momento, esses adolescentes, para que eles possam dar fruto de justiça e que eles possam conhecer o rosto dos verdadeiros mestres, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Estenda sua mão para cá e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Entregamos a nossa oração, a nossa vida e o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos cada vida que está nesse altar, não só dos adolescentes, mas também das pessoas que estão aqui, intercedendo por cada alma. Senhor, em nome de Jesus, esteja com eles onde eles forem, dizendo a eles o caminho que eles têm que andar, protegendo, guardando, amparando. Senhor, aonde eles estiverem, guarda, Senhor. Manifeste o Seu poder sobre a vida de cada um nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que toda palavra que foi lançada sobre a vida de cada pessoa que está aqui, uma palavra que foi maldita, Senhor, transforma ela em bênção, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pai, em nome de Jesus, abençoa, guarda a mente, guarda o coração, que eles saiam daqui sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, e que eles saiam daqui confiando de que hoje o Senhor anda com eles aonde eles forem, e que eles vão saber a quem eles vão recorrer
no momento, Senhor, em todos os momentos da vida deles. Eles não andam sós. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor possa guardar cada família aqui representada. Que o Senhor possa abundar. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a verdade, a justiça para a mente e para o coração de cada irmão. Pai, nos guarda de todo mal. Ampara a nossa vida, Senhor. Nos dá direcionamento, Senhor. Trata nas nossas mazelas e nos ajuda a alcançar mais e mais a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós queremos dizer só uma coisinha. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós amamos a noiva, e a noiva é a igreja. Eu, assim, abri uma possibilidade dos amados estarem entrando nos processos através do Methodista College. E até hoje, que seria o dia para que vocês pudessem entrar num ambiente para conseguir a gratuidade. Eu vou estar dando até o dia 14, mais 4 dias de possibilidade para que vocês entrem. Peço que os adolescentes, né, os juvenis possam entrar, mas que você possa ser ministrado ainda por essas palavras. E eu gostaria de dizer, para terminar, que o primeiro domingo é o primeiro domingo da consagração. É aquele domingo que nós vimos para renovar a nossa aliança com Jesus. Se você não é batizado, entre nos processos para que você tenha uma aliança com Jesus. O segundo domingo é o dia do amigo, gente. É o dia que a gente vai trazer o nosso amigo e tomar um caldo que o irmão Nelson vai fazer. Aliás, ele já fez. E o terceiro domingo é o dia dos jovens. Então nós esperamos que você esteja aqui também, porque será um culto maravilhoso. E o quarto domingo é o quarto domingo, mas que você receba a bênção do Senhor. Amém, queridos? Uma semana de vitória, uma semana super abundante. Eu quero profetizar na vida das nossas crianças, na sua vida, na vida da Madelon, da sua família, que não haverá nenhuma retaliação. Em nome de Jesus, você que está nesse ambiente online, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Receba a bênção, queridos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em o nome de Jesus. Gente, para comer, tomar o caldo lá, tá?